Boa tarde. Boa tarde, Pérola, tudo bem? Boa tarde. Eu vou passar a palavra para o Dr. Jefferson para que conduza o início do seu depoimento. Tudo bem, Pérola? Boa tarde. Boa tarde. Agradeço a sua presença, a sua disposição em colaborar com os trabalhos. Antes de iniciar os meus questionamentos, assim como eu fiz com o depoente anterior, eu advirto, né, você está aqui na condição de testemunha, né, tem que falar a verdade sob pena de responsabilização criminal. Eu gostaria, então, da mesma forma que eu tenho feito com todos os demais, que você contextualizasse a sua ocupação hoje dentro da prefeitura, né? Desde quando você está lá, o que você faz, enfim. Certo. Eu sou arquiteta de formação, trabalho na prefeitura desde fevereiro de 2011. Hoje eu estou no cargo de diretora de departamento da Secretaria de Obras, que envolve a elaboração de todos os projetos executados aqui para o município, tanto de edificações quanto de infraestrutura, avaliações, topografia, desenho, toda essa parte técnica da Secretaria. E nessa função eu estou desde 2019, agosto de 2019. Entendi. Você conhece todos os prédios que foram objeto da desapropriação? Conheço. Tá. Como eu disse, né, ao depoente anterior, essa denúncia ela tem alguns pilares, né, alguns pontos centrais que a fundamentam, que na verdade atentam fundamentar, né, mas a nossa ideia é trazer a verdade em relação a cada um desses pontos. Certo. E mais especificamente em relação à sua colaboração, ela vai consistir na parte das condições desses imóveis que foram desapropriados. Certo. Uma vez que o denunciante Elias Brandão faz vários apontamentos aqui de que esses imóveis seriam inadequados para os fins pelos quais foram desapropriados, que esses imóveis também encontram-se em condições extremamente precárias, inclusive com problemas estruturais, que esses imóveis possuem inúmeros vícios, que os procedimentos para essas desapropriações foram absolutamente inadequados, enfim, entre outras questões que ele coloca aí. Pela experiência que você disse ter, né, desde 2011 na prefeitura, até antes de eu seguir, você tem alguma formação técnica? Eu sou arquiteta, tenho pós-graduação em Engenharia de Segurança e em Gestão Pública, avaliação e perícia de imóveis, e estou cursando agora mobilidade urbana. Certo. E dentro dessa... Você é servidora de carreira? Sim, sou concursada. Assumi em fevereiro de 2011. Certo. E em relação a todo esse trabalho que foi feito de desapropriação, você já, em gestões anteriores, você acompanhou outras desapropriações? Sim. É um rito comum dentro da secretaria, né? A partir da divisão de projetos de serviços técnicos que foi transferido para a Secretaria de Obras em agosto de 2019, a partir de então eu tenho acompanhado os serviços de avaliação. Tá. E nessas desapropriações realizadas anteriormente, houve alguma diferença da forma como foram feitas em relação às desapropriações objetos da presente processante? Não, o método é sempre o mesmo. Tá. E houveram questionamentos, apontamentos nessas desapropriações anteriores? O que é comum é o proprietário do imóvel desapropriado questionar o valor das nossas avaliações. Então, normalmente, judicializa uma ação e o perito, muitas vezes, 99,9% das vezes, tem um valor um pouco acima da nossa avaliação, né? É o comum. Tá. Mas dos órgãos fiscalizadores? Nunca. Dessa Casa de Leis, algum apontamento? Nunca. E os procedimentos foram idênticos? Sim. Dando sequência,
eu gostaria de saber em relação às condições desses imóveis que foram desapropriados, né? Em que há apontamentos aqui de que os imóveis encontram-se em condições precárias. Procede essas informações? Não. Quais as condições dos imóveis desapropriados? Como eles estão? Os imóveis, eles foram avaliados conforme as condições que Se você puder falar um pouquinho mais perto do microfone. que os imóveis foram avaliados conforme as condições que eles apresentam, né? Os fatores que podem desabonar o imóvel foram todos considerados. Da mesma maneira, os que podem elevar o preço também foram considerados, né? No caso específico do imóvel ali da Rua Cucy Júnior, que é somente uma sala que tem um problema numa viga, mas como o Wilson já comentou, não é um problema grave, que a estrutura não está colapsando, ela precisa de um reparo simples, né? Então, também foi considerada na avaliação. Não só isso, a idade do imóvel, pintura, repintura, instalação elétrica, todas essas condições são consideradas quando da elaboração da avaliação. Tá. Vou fazer um destaque aí para essa parte que você mencionou, desse imóvel da Cucy Júnior, né? Isso. O denunciante, ele traz aqui na defesa dele algumas fotos aqui que demonstram um cenário pós-guerra aqui, de que os imóveis estariam todos desabando, né? E aí ele traz aqui uma foto de uma sala de uma sala desse imóvel que está sustentada então por escoras de madeira, né? E menciona que a situação é extremamente grave, colocando inclusive em risco a integridade física daqueles que eventualmente adentrarem o imóvel, crianças e até servidores, enfim. Eu gostaria de chamar um pouco a atenção para esse imóvel em particular, porque da mesma forma como esse cenário pós-guerra que foi usado para ilustrar teoricamente a condição de todos os demais, eu acho que a gente, esclarecendo esse ponto, eu acho que o efeito reverso tem que ser na mesma medida, né? Queria que você falasse desse imóvel. Qual a condição desse imóvel como um todo? O que essa foto mostra, né? E, enfim, que você falasse um pouco para a gente disso. É somente uma sala dentro do imóvel muito grande, né, que apresenta esse problema, que não é um problema surgido em função de algum recalque estrutural, ou seja, a fundação não tem problema, né, ele ocorreu por um problema no telhado, de calhas e rufos, entupimento, que teve um alagamento da laje, né? E as escoras estão lá mais por uma proteção. Se nós retirássemos as escoras, a estrutura não desabaria, né? Não é um cenário assim, um cataclisma, não seria o caso. Como foi apontado na avaliação, ela precisa sim de reparo, mas é um reparo simples. Tá. Eu gostaria que você repetisse, pela importância do assunto, essas condições, né, foram consideradas para fins de avaliação desse imóvel? Foram consideradas, sim. Tá. Dando sequência aí aos questionamentos, em relação ao imóvel do Damaso, né, que também é um outro imóvel que eu percebo que chama a atenção aí. Obviamente, né, conforme esclarecido pela testemunha anterior, para fins da precificação daquele imóvel também foi considerado a localização dele, né, e não poderia ser diferente sob pena de não se fazer justiça, né? E nesse sentido, eu gostaria de saber, há outro imóvel com características semelhantes àquele? Vamos usar o exemplo do Bela Vista, né, que foi um bairro que foi utilizado aí para fazer uma referência. No bairro Bela Vista, por exemplo, para instalação, para os fins pretendidos para aquele imóvel? Eu não saberia dizer, porque a Secretaria de Obras ela não participa da escolha dos imóveis. Nós recebemos os processos somente para a elaboração das avaliações. Certo. Um dos imóveis que foram desapropriados são as glebas de terra, né?
em que, pelas informações que até aqui foram nos passadas, existe um planejamento para a execução futura lá. Você tem conhecimento desse planejamento? De fato, isso vai acontecer ou não, né? Eu queria saber mais para entender se a aquisição daquele imóvel teve um planejamento prévio, né? E gostaria de estender também esse questionamento em relação a todos os demais imóveis. Houveram estudos anteriores a essas desapropriações? Você chegou a participar desses estudos? Você sabe se ou foi algo feito aleatoriamente, sem um planejamento prévio? A Secretaria de Obras não participa desses estudos, mas certamente a Secretaria da Educação elaborou, né? E tem um planejamento, ela sabe qual região da cidade que tem um déficit maior de alunos, vagas e assim por diante, né? Como eu disse antes, o processo chega na Secretaria de Obras já com o imóvel definido para elaboração da avaliação. Certo. Também há alguns apontamentos mais diretamente relacionados ao imóvel onde funciona a sede da Secretaria, né? No que diz respeito, inclusive, a uma suposta existência de problema estrutural naquele imóvel. Existe algum tipo de problema estrutural naquele imóvel, algum problema que compromete a utilização dele? E se existir, esse problema também foi considerado para fins de avaliação do preço do imóvel? Se existe um problema estrutural hoje, eu não saberia dizer. Mas quando da avaliação, todas as características dos imóveis são consideradas. Nesse caso, foi o engenheiro Wilson que elaborou, não é, Wilson? E ele, na vistoria, é identificado. Tá, uma pergunta acho que é bastante pertinente. A Prefeitura acabou fazendo, então, a desapropriação de imóveis usados, mas prontos, né? Sim. Dentro da sua experiência aí, bastante significativa dentro da área pública, se eventualmente tivesse a Prefeitura optado pela construção de imóveis em estruturas semelhantes, com uma estrutura semelhante àquela que foi adquirida por meio das apropriações, você consegue... Haveria uma maior dificuldade, o investimento teria que ser maior, a questão de tempo, você acha que também seria um fator bastante diferente do que acabou sendo? Enfim, gostaria de que você falasse da conveniência de se fazer diferente do que foi feito, se é que existe alguma conveniência, se existiria alguma conveniência nisso. Depende do planejamento da Secretaria, né? Nós, lá na Secretaria de Obras, elaboramos diversos projetos para a Secretaria da Educação. Então, tem todo o tempo que a gente precisa para elaborar o projeto de arquitetura, os complementares, os estudos técnicos, sondagem, levantamentos e coisa e tal. Depois a licitação, depois a construção. Quando a gente consegue ter a sorte de uma construtora muito boa, a gente tem aí uma construção em torno de 2 anos, 3 anos de um prédio escolar, né? Então, vamos imaginar que em torno de 4 anos entre o start do projeto, a gente teria certamente uma inauguração. Tá. Né? Isso se não houvesse nenhum tipo de intercorrência. O que não é muito incomum de acontecer. Exatamente. Uma outra pergunta que eu acho que você também vai nos ajudar bastante, especialmente em função da sua experiência, né, em gestões anteriores, diz respeito a desapropriações havidas anteriormente, né, em que, como você mesmo bem disse, não houve nenhum tipo de apontamento ou tampouco apuração ou busca de responsabilização. Você conseguiria lembrar alguns imóveis que foram desapropriados anteriormente? Eu consigo lembrar daqueles imóveis em frente à Praça Machado de Mello. Na gestão passada, foram desapropriados vários imóveis ali. E esses eu consigo lembrar. E, um dos imóveis que foi desapropriado anteriormente, salvo engano, é o da estação ali, né? Da estação também, ferroviária. Na gestão, né? Também outro. Mas esse eu já não sei se foi comprado ou desapropriado, a estação ferroviária, né? Foi desapropriado.
E tem também, acho que um hotel também, né? Enfim, alguns prédios... Tem, ali na Praça Machado de Mello tem. Tá. E como é que, assim, a utilização desses prédios? O que aconteceu, né? Porque, salvo engano, esses prédios hoje encontram-se servindo aí como pontos, né, de venda de drogas, consumo de drogas, entre outras coisas. O que aconteceu no meio do caminho dessas desapropriações anteriores? Você consegue nos dizer? No meio do caminho, eu não sei dizer. Eu sei que alguns proprietários questionaram os valores das avaliações e ajuizaram esses questionamentos. Agora, se a prefeitura tem emissão na posse, como está, aí seria o jurídico para dizer mesmo. Isso eu já não sei. Entendi. O prédio da estação ferroviária, até aproveitando da informação que eu não tinha, né, extraída pela presidente, me parece que à época havia sido desapropriado para a construção da sede da Secretaria de Educação, né? Você sabe quais são as condições daquele imóvel para recepcionar ou não poder recepcionar a sede ali? Eu lembro que na gestão do Rodrigo Agostinho, a prefeitura adquiriu aqueles imóveis, se não me engano, do Sindicato dos Ferroviários, por isso que eu não sei se foi uma desapropriação ou uma compra. E, na época, foi contratado um projeto para ocupação do prédio, mas que o custo das adequações do imóvel superavam em muito o custo da aquisição, né? Porque não seria só uma reforma do imóvel, de todo o entorno, da rede de drenagem da região, que é deficitária, precisaria alterar. Então, eu sei disso. Depois eu não saberia dizer. Então, a título de exemplo, pegando esse prédio, o custo da adequação do imóvel para atender a finalidade da desapropriação excederia o valor do bem, da aquisição do bem. Algo nesse sentido. Sim. Tá, e vocês conseguem dizer o porquê que em situações tão gritantes como essa e várias outras que a gente mencionou aqui, que toda a população tem conhecimento, o tratamento que foi dado foi absolutamente diferente da tentativa do tratamento que está sendo dado agora para situações absolutamente semelhantes sob o aspecto da regularidade dos procedimentos, mas desiguais, né, absolutamente diversos no que diz respeito à efetiva utilização, ao efetivo atendimento do interesse público? Não sei dizer por quê. Tá. Presidente, sem mais, me dou por satisfeito. Boa tarde, Pérola. Eu vou fazer alguns questionamentos. Já que foi citado aqui as desapropriações passadas, a Secretaria de Obras recebeu alguma solicitação desse governo para avaliação do prédio da estação ferroviária? A avaliação do... Para a sede da educação? Em relação ao valor do prédio da estação? Não, as condições mesmo do prédio, para abrigar a sede da Secretaria de Educação? A Secretaria de Obras, não. Eu sei que existe um estudo elaborado dentro da Secretaria de Educação para a ocupação do prédio. Mas, para a gente, não foi passado a solicitação para a elaboração dos projetos executivos complementares e assim por diante. E você sabe desse processo na Secretaria de Educação, de que forma? Algumas reuniões que eu participei, eu tive a oportunidade de observar o estudo preliminar que estava sendo elaborado pela arquiteta que existe lá na Secretaria da Educação. Ah, ela fez estudo? Sim. Ah, tá. Você tem conhecimento do centro administrativo que foi apresentado por esse governo e que deve abrigar todas as secretarias municipais? Eu tenho conhecimento do estudo que foi apresentado. Você participou desse estudo? Não. Não? O espaço da Secretaria de Obras está contemplado nesse estudo? Na reunião que eu participei, foi me dito que todas as secretarias teriam um espaço. Inclusive a de Educação? Inclusive, sim, acredito que sim. Educação, Câmara, um espaço do tipo poupa-tempo, seria um centro administrativo bastante amplo. E é natural uma secretaria que tem
uma sede que foi desapropriada e não foi projetada, e também uma outra projetada e ainda não iniciada, adquirir mais uma sede? Bom, vereadora Chiara, eu não participo do planejamento das secretarias, né? Mas eu acredito assim, se esse centro administrativo, se a gente conseguir realmente a construção dele, em menos de 6 anos, 8 anos, a gente não teria uma obra completa. Então, eu acho que o planejamento é uma coisa que a gente vai refazendo, né? Então, essa pergunta acho que tinha que ser para a secretária da Educação. Não, nós perguntamos, mais no sentido de ter assim, uma visão da Secretaria de Obras, como o Dr. Jefferson chamou essa visão, né, de uma arquiteta aqui na reunião, então eu estou fazendo o mesmo. Com relação aos imóveis desapropriados em outros governos, que parece ser muito diferente, eu gostaria de questionar com relação a essas desapropriações em que a Secretaria de Obras foi chamada a participar, se alguma desapropriação foi para alguma outra finalidade, senão unidade escolar. Tem algumas desapropriações que a gente faz para aberturas de rua, passagem de rede de drenagem. Não, para a Secretaria de Educação. Eu não tenho conhecimento. Eu tenho. Então, assim, desde o início de 2009, que foi quando eu passei a atuar como vereadora, eu tenho todas as desapropriações da Secretaria Municipal de Educação. Todas, além do prédio da estação, são desapropriações para unidades escolares. Então, assim, para não ficar uma situação de que o tratamento é desigual, talvez pelo valor da desapropriação. Você já viu alguma desapropriação para a Secretaria Municipal de Educação num valor tão vultuoso como esse, de 35 milhões? Num único mês? Não. Não. As outras desapropriações, quando elas aconteceram, havia alguma discussão? Por exemplo, quando do prédio da estação ferroviária, você se lembra de discussões a respeito dessa desapropriação? Eu não me lembro de discussões a respeito disso. Não? Nem página do Jornal da Cidade, projeto? Sim, mas discussões dentro da Secretaria de Obras, não. Tá. Então, com relação a essas desapropriações que fazem parte aqui da denúncia, né? Com relação ao prédio do almoxarifado, houve alguma discussão dentro da Secretaria de Obras a respeito dessa desapropriação? Não. Como eu disse, a Secretaria de Obras ela não participa da escolha nem da definição dos prédios que serão desapropriados. Os processos chegam lá para a gente para elaboração da avaliação. Né? Então, a gente, nas vistorias, faz as considerações referentes aos prédios que já foram encaminhados para a elaboração desse estudo. Tá certo. E é comum a Secretaria ter um prédio alugado e desapropriar esse prédio? A educação? Eu não sei. Não? Eu não sei. Quantos prédios a Secretaria da Educação tem alugados, quantos ela tem próprios. Quando a Secretaria de Obras vai avaliar, ela sabe se já está sendo ocupado pela Secretaria? Sim. Se ele já é ocupado pela Secretaria, sim. Então, é comum? Porque até a gente já fez, nesse caso, a avaliação do valor do aluguel. Né? Sim, mas eu não saberia dizer quantos ela tem alugados, quantos ela tem desapropriados. Mas é comum a Secretaria de Educação desapropriar imóvel que já está alugado para ela mesma? Eu não sei se é comum, mas foi o caso que apareceu lá para a gente, para avaliar. No caso da Gasparzinho, do almoxarifado, né? Sim. E... o da Cussi Júnior também, né? Até a locação da Cussi Júnior foi de setembro, né? E a desapropriação de dezembro, né? Não tinha nem vencido um mês de aluguel. Você
como arquiteta, deve ter uma avaliação se um prédio é adequado ou não adequado para uma determinada finalidade. Com relação a esse prédio, por exemplo, da Cossi Júnior, você entende que esse prédio é adequado para as atividades a que ele se propõe, que é de escola de ensino fundamental? Essa é uma avaliação pessoal, né? Como eu disse, a gente não participa dessas questões. Simplesmente os processos são encaminhados para avaliação. Na minha avaliação pessoal, eu acredito que o prédio, para ser ocupado para a educação infantil, ele precisa de várias adequações, né? Eu posso comprar um prédio que hoje funciona uma fábrica e transformar numa escola. Com um bom projeto, a gente consegue tudo, né? Então, eu não sei as avaliações que a Secretaria da Educação fez, que avaliou que seria conveniente desapropriar o prédio, né? E o que ela pretende executar com o prédio, né? Que tipo de intervenção ela pretende fazer no prédio. Tanto que foi desapropriado o terreno lateral, né? Certamente eles já têm esse estudo prévio para saber o que fazer no prédio, né? Na Secretaria de Educação não tem, mas há um entendimento que a Secretaria de Obras talvez é quem fosse desenvolver. Se a Educação pretender elaborar um projeto de reforma lá, ela vai encaminhar para a Secretaria de Obras um programa, fala, olha, eu tenho esse prédio aqui, eu tenho 3 salas, mas eu preciso de 5, eu não tenho refeitório, eu quero um refeitório, então vocês aí, arquitetos, engenheiros, elaborem um projeto, né, modificando esse prédio e deixando com as características que eu preciso, né? Normalmente é isso que ocorre, né? Em escolas, em UBSs, em qualquer edificação, né? Eu tenho um prédio com uma situação, antes ele funcionava muito bem, hoje não mais, eu preciso adequar, então esses programas são passados para a gente elabora um projeto que contemple essas adequações necessárias. É assim que funciona. E vocês já receberam essa solicitação para elaboração do projeto de reforma Esse prédio ainda não. Não. Tá. Com relação ainda sobre judicialização de imóveis, vocês acompanham, de alguma forma, essa questão de judicialização de prédios desapropriados, quando são desapropriados e não chega, por exemplo, uma solicitação de desenvolvimento do projeto de reforma, de construção, enfim, de melhoria daquilo que foi desapropriado. Eu entendi isso em função dos prédios que foi dito aqui do centro da cidade, que foram desapropriados agora no governo Gazeta, para fazer aquela estação escola, né? Aquela estação escola que foi amplamente divulgada, né? Inclusive, a professora Maria do Carmo Kobayashi apresentou no início do ano de 2021 como sendo o primeiro projeto da Secretaria Municipal de Educação. Esse projeto, ele foi desenvolvido lá na Secretaria de Obras? Não, ele foi desenvolvido pela arquiteta Ludmila na Secretaria da Educação, um anteprojeto. E o projeto executivo? Seria a Secretaria de Obras? Sim, ou contratado, mas não foi solicitado a elaboração dele pela Secretaria de Obras. Então, não temos projeto, né? Não. Ok. Eu acho que eu estou satisfeita, Pérola. Vou passar a palavra ao vereador Guilherme Berriel para que faça os seus questionamentos. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Olha, Pérola, eu não tenho... A vereadora Chiara abordou a maioria das questões que eu poderia vir a perguntar. Estou tranquilo com o depoimento do outro engenheiro. Eu acho que o que a gente poderia perguntar está esclarecido. Vereador Júlio César? Não?
Dr. Jefferson? Eu sei que, em tese, né, o meu momento para apresentar questionamento já passou, mas aí eu acho que é sempre interessante, né, o que a gente puder fazer para contribuir aí com a elucidação das dúvidas, eu acho que é importante, né? Nesse sentido, eu vou só esclarecer alguns pontos. A questão de que me parece que vocês ainda não teriam recebido uma solicitação de adequação de um imóvel determinado, que eu acho que é o da Cussi Júnior, que foi questionado pela vereadora Chiara. Na realidade, a testemunha anterior já esclareceu que, a respeito desse imóvel, ainda não houve a emissão na posse. Logo, nem se poderia, seria ilegal, né, que se demandasse algum tipo de projeto sobre um imóvel que não se tenha a emissão de posse definitiva sobre ele. E isso se aplica a todo e qualquer imóvel que nós não tivermos a emissão definitiva na posse. E aí constituiria até um ilícito, né? Você fazer um projeto ou algum tipo de coisa sobre um imóvel que você ainda não detém ele definitivamente, enfim. Então, esse esclarecimento que eu queria fazer. Além disso, eu já posso, então, dispensar. Gostaria de agradecer, né, a participação da senhora aqui. Gostaria de aproveitar, né, para dizer a você e ao depoente anterior, né, que estiveram aqui, como é bom a gente ouvir verdade, né, especialmente aquelas que desmontam narrativas, né. Há uma diferença muito grande entre narrativa e fato, né, e a gente vive tempos de narrativas, infelizmente, e a gente se sente muito bem quando essas narrativas começam a ser destruídas, e ao mesmo tempo também nós percebemos que aqueles que tentam sustentar a narrativa se incomodam com isso, né? É muito visível isso. E eu quero confiar nessa casa, né? Quero confiar que o trabalho, que essa casa é séria, né? Eu confio nisso, né? Eu verdadeiramente confio nisso, né? E que, em decorrência disso, a justiça vai ser feita, né? Quando a gente ouve pessoas como a senhora, né, que não tem qualquer tipo de prendimento a um lado ou a outro. A senhora é servidora, concursada, não deve uma satisfação, né, nem a denunciada, nem ao denunciante, nem a ninguém aqui. Da mesma forma como o seu colega que te antecedeu, né, e vocês vêm com a clareza que a gente espera e esclarecem as coisas, né, isso nos traz paz, né. Ontem também nós tivemos, hoje pela manhã, né, e ontem também nós tivemos a oportunidade de ouvir outras testemunhas que vieram nesse sentido, né, desmontando narrativas, trazendo verdade, né, e é isso que a gente espera, né, e esperamos que as decisões sejam tomadas com base nessas verdades, né, e não em narrativas. Eu acho que quem ganha com isso ou perde, acima de tudo, não somos nós diretamente, mas é toda a população bauruense, né? Então, mais uma vez, eu encerro aqui, agradeço a sua participação, né? Agradeço a forma serena, responsável, verdadeira com que se manifestou, com que esclareceu todas as dúvidas. E, enfim, encerro, então, em relação a você, a minha manifestação. Só fazer um registro aqui, só para esclarecer, tá? Sobre o prédio da estação ferroviária. O prédio foi desapropriado, né? Foi realmente uma dívida aí dos ferroviários trabalhistas. Esse recurso entrou para pagar passivo passado, né? Então, o que aconteceu de discussão e tudo mais foi no sentido dos recursos. Foi comprado com os recursos da educação, da saúde e da Câmara, né? Então, no caso da educação, foi utilizado recursos do percentual dos 25% obrigatórios, né? Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande que esse investimento para a educação, ainda que não seja a sede, ele se concretize. Acho que é importante até que dentro da Secretaria de Obras, Pérola, vocês tenham em mente
que seria importante desenvolver um projeto para aquela área, que é uma área que antes não era do município e era abandonada, e já é do município há tantos anos e continua, né, assim, servindo a tudo que a gente não quer, né? Foi utilizado durante um tempo pela Secretaria de Cultura, tal, mas até, você deve saber muito bem, né, até em função das condições do próprio imóvel, teve que deixar de utilizar ali. Mas seria importante que houvesse, entre vocês, engenheiros, arquitetos, né, esse olhar especial para esse prédio da estação, né? É muito tempo. Sim. Né? E não obstante de que tenha sido adquirido em um governo, já se passaram 2 governos, nós estamos no 3º, né, e nós não temos. E todos têm a responsabilidade, não é só quem adquiriu, mas é quem não deu andamento. Né? E o que a gente quer realmente é que aquilo seja história de Bauru, mas uma história bonita, né? Que a gente olhe para lá e realmente lembre só de coisa boa. E esses outros imóveis que foram desapropriados próximos ali para fazer a estação escola, que alguns estão judicializados, né? E nós não sabemos o que será dali. Importante também que a gente entenda que todos são de responsabilidade da prefeitura, né? Então, não é só quem desapropriou, era isso que eu queria deixar registrado. Tá. Eu me apego muito a fato, sabe? Eu acho que eu sou avesso à narrativa. E eu gosto de destruir narrativa. Qual é o fato? A estação foi desapropriada. E agora, com uma novidade, né, que eu não tinha, de uma informação nova, inclusive com o recurso dessa casa. É dever da Câmara Municipal fiscalizar o Poder Executivo. Ainda mais quando nós falamos de recursos do próprio Poder Legislativo. Isso é fato. É fato para mim também que aquela estação, hoje, está servindo de ponto de venda de droga, prostituição, alojamento para dependentes químicos, para moradores de ruas, entre outras coisas dessa natureza. E é fato que, seja há 2 mandatos atrás ou não, nada foi feito a respeito disso. Para mim, essa é uma situação infinitamente mais grave. Na verdade, mais grave, eu acho que talvez seja um termo inadequado, porque o que foi feito, o que está sob discussão aqui, é algo que foi feito dentro da legalidade, né, conforme já ficou estampado isso. Mas eu acho que essa, sim, é uma situação que mereceria e merece as responsabilizações, né, porque a gente está falando de dinheiro público, inclusive dinheiro dessa casa aqui. Ah, mas é dever do Poder Executivo. Sim, é dever do Poder Executivo, que não cumpriu com o seu dever. Né, e também é dever da Câmara Municipal fiscalizar e agir, e apurar e responsabilizar. E por que desse tratamento diferenciado em relação a uma situação anterior dessa e em relação a uma situação agora que foi dentro da mais absoluta regularidade? Então, são essas coisas que me trazem indignação. Me traz indignação também quando há desprezo às provas que estão sendo apresentadas e produzidas. Já houve um esclarecimento por você e também já tinha havido anteriormente por outras testemunhas, que já há um estudo que mostra que o quão inviável é a utilização daquele prédio. Né? Você mesmo mencionou o valor para adequação daquele prédio supera o valor da aquisição dele. Isso é algo surreal, isso é algo gravíssimo. E aí, mas ainda assim deveria-se então, mesmo sabendo dessa situação, gasta-se um dinheiro absurdo para implementar ali a sede. Enfim, e sem contar outros impedimentos que isso tem, entendeu? Então, assim, é difícil, né, a gente olhar para tudo isso sem indignação e ao mesmo tempo também ver tanto desprezo a tanta verdade sendo mostrada. Enfim, eu
eu, sinceramente, eu lamento, né, por isso. Eu espero que, repito, a verdade prevaleça, né, que a justiça seja feita, né, e mais uma vez agradeço o depoimento. Mas por que então não esperou a construção do centro administrativo? Mas a necessidade é iminente. Como é que você vai se esperar por algo que nem se sabe se vai sair? E se sair, conforme você mesmo esclareceu, é algo para década, talvez, né? Então, a gente percebe coisas, algumas forçações de barra, sabe? Que me entristecem, né? Verdadeiramente me entristecem. E, né, só tenho a lamentar por isso, né? Agradeço mais uma vez a testemunha. Quero confiar na convicção de vocês, né? E, enfim, acho que é isso que eu tinha a esclarecer. Só complementando, se colocou também, né? Nunca é comum desapropriações num montante tão grande como esse, né? Ou alguma vez já tinha sido feito tal coisa, enfim. O que nós temos que avaliar aqui não é se é comum ou incomum, se alguma vez antes já havia sido feito ou não. O que nós temos que avaliar aqui é se é legal ou é ilegal. Houve irregularidade ou não. É isso que tem que ser avaliado. Até porque muita coisa que nunca foi feita antes, realmente nós esperamos que passe a ser feita, sob pena da gente continuar como nós estamos. Então, investimentos desse montante, dessa natureza, feitos de uma única vez, para mim, só demonstram uma gestão diferente. E é isso que nós esperamos mesmo, uma gestão diferente do que aconteceu até aqui. Até porque nós queremos um mundo melhor, diferente daquilo que nós tivemos até aqui. Então, eu acho que para complementar isso, tá, agradeço mais uma vez a testemunha e devolvo a palavra à presidente. Eu também só agradeço, viu, Pérola, fazer mais um registro aqui. Como eu estive na Câmara na época da desapropriação do prédio da estação ferroviária, embora tenha sido desapropriação, precisou de autorização legislativa para usar os recursos, e eu votei contra. Só 2 vereadores votaram contra. Eu fui uma delas. Quando houve a discussão de desapropriação, porque houve discussão de desapropriação, e você deve lembrar muito bem disso, do prédio da editora Alto Astral, no governo Gazeta, para fazer a sede da Secretaria da Educação, a Comissão de Educação e Assistência Social dessa Câmara se posicionou contra. Então, a coerência com os governos passados, com as desapropriações que aconteceram, ela se dá nesse sentido também, que havia discussões. E das desapropriações passadas, com exceção dessa da estação ferroviária, todas elas foram para ampliação de vagas, foram para unidades escolares. Então, é importante a gente destacar que, no caso das desapropriações que estão aqui no objeto da denúncia, né, apenas 2 foram para unidades escolares, as outras não. Então, talvez a narrativa, né, de um ou de outro, ela possa ser um pouco mais enfatizada em determinados pontos em função disso. Então, em função de um valor investido, não necessariamente, né, em ampliação de vagas na proporção, né, dos recursos que foram investidos, é só isso. Tá bom? Eu agradeço imensamente, viu, Pérola? Eu que agradeço a oportunidade de demonstrar um pouquinho do nosso trabalho e coloco sempre a Secretaria de Obras à disposição de vocês, acompanhar os nossos serviços, é sempre feito de maneira transparente e somos todos acessíveis a todo momento. Nós sabemos disso, viu? Muito obrigada, uma boa tarde. Nós encerramos, então, a presente reunião às 16h16. Uma boa tarde a todos.